Por falar em voltar em passado, vou trazer aqui uma pergunta relacionada ao passado, citando aqui um livro de 1965. É sobre uma técnica que é ensinada naquele livro de Você e a Eternidade, do Luxemburgo Rampa. Estou colocando aqui Sangue até na Rampa. tela. Aqui, Esse ó. livro, Samuel, saiu na década de 70 aqui no Brasil, e na época, o adolescente não tinha muita informação, tinha na Lobo Sangue Rampa, a Terceira Visão, e esse livro aí, eu até lembro, o capítulo 9 ao 12, são os Isso 3 mesmo. capítulos de projeção, onde o Lobo Sangue Rampa colocou essa imagem. Na época, tinha poucos livros, né? E os poucos livros que tinha não tinha imagem. Então, esse livro aí, na época, era o que a gente tinha para ler, né? Bem interessante. E pela imagem a pessoa vai se perguntar assim, mas eu tenho conhecimento, agora eu assisto aqui as lives com o professor Wagner Borges, também com o Saulo Calderon, e o cordão de prata não sai aí da barriga. Por que saía da barriga nessa ilustração, para as pessoas terem também essa informação, esse conteúdo? Vamos lá. Eu vou responder e depois o Saulo acrescenta, tá? É o seguinte, Samuel, essas figuras com o chakra umbilical e o cordão de prata ali, na verdade, o cordão de prata é uma série de filamentos que se projeta da cabeça aos pés. À medida que o corpo astral vai subindo, esses filamentos vão espichando e se conectando, formando um feixe só. Da área dos 7 chakras principais, saem filamentos maiores, naturalmente. Então, quando se forma o feixe e o cordão de prata muda o padrão energético para poder soltar o corpo astral para ir longe do plano físico, parece às vezes uma teia de aranha no ar, ou às vezes a gente nem vê. Então, muita gente está flutuando por sobre o corpo e olha para baixo, vê às vezes um dos filamentos do cordão de prata, que sai de todas as partes, ele às vezes está mais grosso, mais denso, perto da região de um dos chakras. Normalmente são 3 regiões aonde fica muito condensado a área do baixo ventre, com o umbigo ali, a área umbilical, a área peitoral e a área da cabeça. Agora, olhando assim 80% da literatura de projeção astral internacional, Samuel, o ponto assinalado pela maioria das pessoas é a área da cabeça, um dos 2 chakras, o frontal e a pineal, e as 2 glândulas de dentro da cabeça, a hipófise e a pineal. Então, os pontos que a pessoa vê pode variar, mas o ponto focal principal, que é assim o central, são os pontos da cabeça que incidem em cima da glândula pineal, mas às vezes está mais denso no peito ou na barriga. E eu acho, inclusive, que esse livro do Lobo Sangue Rampa, que é década de 1970, ele segue o padrão que vinha dos ocultistas do século XIX, Samuel, que falavam muito do plexo solar. No século XIX, até tinha gente que achava que o local da alma era o plexo solar. Então, os livros que tinham, os poucos que mencionavam o tema, colocavam em cima da barriga. Depois, no século XX, quando começaram a sair os livros de relatos de projeção de vários autores, a maioria dos autores colocava na cabeça, mas ainda alguns colocam até hoje no plexo. Sai de todas as partes, incluindo a barriga, mas o foco principal, sem dúvida, está na cabeça. Acrescenta aí, Saulo. Não, está perfeito. Eu ia falar sobre a questão da densidade, exatamente. Proximidade versus densidade, que normalmente se concentra na hora da saída desses 3 pontos, principalmente no umbilical e na cabeça. E quando você se afasta, quando consegue enxergar, você vai perceber, inclusive, se você colocar, uma das coisas legais de fazer fora do corpo é, tanto lá fora como deitado, colocar a mão na nuca, mesmo que você consegue sentir, mesmo sem ver, a força do chakra, do cordão de prata, como a fonte principal dele é aqui, diferente se você fizer a mesma coisa no umbigo, você não sente igual. Exatamente. E aqui, Samuel, compartilhei uma imagem, dá para ver? Samuel, cadê você? Aqui, olha aí a imagem. Então, olha os filamentos, esse é tirado do meu livro Viagem Espiritual, olha os filamentos todos ali, o da cabeça sendo o principal, mas sai de outras partes dos chakras também. Então, acho que essa imagem aí, ela dá para ter uma ideia legal. E já que a gente está falando de cordão, né, Saulo? O medo que muita gente leiga no tema, que está entrando agora, tem de partir esse cordão, porque se falava muito que entrava uma entidade no corpo da pessoa enquanto ela estava fora, ou que um mago trevoso poderia partir o cordão de prata. Pura conversa fiada. Isto não acontece nas projeções, é só olhar a quantidade de livros sobre o tema. O que existia eram os mitos propagados antigamente para afastar as pessoas de um tema que era considerado esotérico e para iniciados. Então, criou-se uma cortina de fumaça de mitos em cima, e lembrando que o termo cordão de prata ele vem do Eclesiastes da Bíblia,
capítulo 12, versículos 6 e 7, onde o pregador da Bíblia, né, ele fala claramente que na hora da morte rompe-se a corda de prata e o espírito sobe ao céu, o corpo desce à terra, significando que um elo tinha se partido. E ele usa o termo cordão de prata por metáfora. Prata, porque é brilhante, é energético, ele lembrou do brilho da prata. E aí, né, Saulo, muita gente pegou o termo cordão ao pé da letra, e aí você tem aquela coisa, e se alguém partir, né? Isso não acontece. Não é a saída do corpo que causa a morte, é a morte que um dia vai causar a saída do corpo e a ruptura do cordão de prata. Samuel, choca muito o pessoal quando a gente fala assim, ó, sair do corpo, a saída do corpo não causa morte, tá? Mas estar dentro de um corpo vai matar a pessoa, porque só morre o que está vivo. Então, nós estamos mais em perigo dentro do corpo do que fora, porque o perigo dentro do corpo, de morte, desde que a gente nasceu, então o lugar mais perigoso do universo, onde se morre, é o plano físico. Olha, o Wagner falou sobre o medo, né? Uma das perguntas que até tinha colocado para me fazer aqui, já fiz para vários projetores também, é como lidar com o medo de se projetar que algumas pessoas têm. Algumas, inclusive, procuram e escrevem aqui como é que consegue parar de ter as experiências fora do corpo. Mas como lidar com o medo? Vai você, Saulo, aí eu acrescento depois. Bom, a gente está com uma coisa diferente da época que eu comecei, que o Wagner começou, que é o advento da internet. Então, o que não falta é conteúdo. O problema é saber, por exemplo, dosar o que você está assistindo, inclusive filmes, que a gente vem de uma cultura que é a cultura do medo. Então, quando se fala de mundo espiritual, imediatamente se lembra de demônios e coisas ruins e tal. E se você consome vídeos e pessoas que transmitem sensacionalismo, a tendência é que você não melhore isso. Então, a melhor coisa que eu fiz é estudar, inserir conhecimento. Como se faz isso? Com bons autores, com pessoas que possam também, ao você assistir, você ganhar um bom embasamento, elas vão transmitir segurança do que estão falando, com o pé no chão, sem sensacionalismo, que é o que acontece bastante. E essa é a melhor forma de você. O medo, ele nunca vai deixar de existir. Você sempre vai assim, como você tem medo de ir para a rua, como você tem medo de dirigir, é necessário que exista ele para você dar o freio natural sobre a sensatez dos passos que você precisa dar. O que você tem que ter é a maturidade, junto que vem com conhecimento, para, ao começar a fazer, você abraçar esse seu medo. Então você sai, eu vou dirigir, eu vou para a rua, eu vou pegar onde. A gente sai preocupado, mas a gente não deixa de sair, porque a gente aprende a guardar o celular, andar estrategicamente, ou saber onde está indo. Então, isso tudo vem através de conhecimento. E esse conhecimento melhor é feito quando você, como eu falei, assiste e coloca bons autores, boas informações. O conhecimento é quem trabalha esse processo do medo. Vai lá, Wagner. Inclusive, Saulo, porque as saídas do corpo, muita gente considerava antes, né, uma coisa meio sobrenatural, aí ficava naquele imaginário popular, tipo assim, só sai do corpo quem é médium avançado ou iniciado numa tradição esotérica, num grau profundo, né? Isso ficava meio que no imaginário popular, até que no século XX começou a surgir a literatura de relatos de projeção, porque do século XX para trás, do XIX para trás, não tinha um livro sequer, né, Saulo, que falava de saídas do corpo. Era um capítulo no livro dos espíritos, um capítulo no livro do ocultismo, não tinha nada específico. Quando foi a partir de 1908, Samuel, saiu o primeiro livro de projeção astral, se chama In the Beginning of Seership, do Vincent Newton Turvey, 1908. Foi a primeira obra em que um cara chegava e falava assim, ó, Saulo, eu não sou médium, eu não sou nada, eu deito e saio do corpo. Ele morava em Londres, não morava no Himalaia. Então, isso quebrou um paradigma histórico. Outros autores, lendo o relato dele, que também moravam na cidade, começaram a escrever. Então, o que se viu é que era um fenômeno mais comum do que se imaginava, e ao longo do século XX, muitas obras foram saindo, autores bons, o Silva Muldon, Irã, Oliver Fox, Valdo Vieira, Robert Monroe, William Bullman, Albert Taylor, um monte de autores bons foram colocando suas experiências, coisa que do século XIX para trás não tinha, então isso desmistificou bastante o que se falava de saídas do corpo, e agora com a internet, redes sociais, YouTube, e tanta live, tanto podcast, e um monte de gente falando nisso, além do Saulo e eu, tem a Meire Costa, tem o Luiz Roberto Matos, tem a Nancy Trevelato, e outros que eu não lembro aqui, um monte de gente falando do tema. Agora, nesse bolo todo, como em qualquer área, né, Saulo, as pessoas têm que filtrar, usar bom senso, discernimento, e filtrar quem é que está falando disso de forma séria, profunda, evolutiva,
e que faça a pessoa crescer com esse tipo de estudo. É. Porque a internet tem de tudo, tem muita confusão também. E também a dica que as pessoas que aprofundam o tema leiam bastante a literatura de saída do corpo, vários autores, não fica preso numa abordagem só, nem na abordagem que eu passo, nem na do Saulo, nenhuma. Cada um cria seu jeito, soma no conjunto e acha o seu jeitinho que jamais será igual de ninguém. Mas não pode fechar pacote, não existe bam, né, o Saulo, em projeção astral. No mundo existem todos nós que estamos pesquisando, trabalhando, compartilhando. E o mais legal, que às vezes tem gente que fica surpresa com isso, nem eu nem o Saulo, a gente está levantando bandeira de doutrina, o caminho esse ou aquele. O prazer do Saulo é o mesmo meu, compartilhar as coisas que rolam nas saídas do corpo, para que outras pessoas também sejam felizes nessa área, consigam aprofundar. A gente não quer guiar ninguém, nem eu, nem o Saulo, nem criar sistema novo de nada. O prazer nosso é compartilhar algo. Olha, essa noite tinha uma projeção assim, assada, é o amor por isso, a alegria disso. A mesma coisa que eu sinto, o Saulo também sente. Verdade. Legal. O Wagner falou sobre a Meire J. Costa, falou sobre a Nancy Trevelato. Nós fizemos um encontro na semana passada com ambas, depois vai no canal Consciência Próspera para vocês verem. Teve também aqui a participação do Moisés Ezagui no mês passado também. Que o Moisés agora ele está recolhido porque ele teve um problema cardíaco sério, né? O Moisés, eu conheço o Moisés há anos, é um cara muito bom, né? Um abraço para o Moisés, se ele tiver, tem anos que eu não encontro com ele, é um cara muito legal, viu? Fantástico. E o Luiz Roberto Matos vai estar aqui de novo, acho que no mês que vem. Roberto Matos também faz um trabalho legal na internet. Bem bacana, e vai estar junto com o Guilherme e com o Júlio, que a gente faz o trio. O Luiz Roberto é o autor do livro Sanacan, que é muito legal. Eu vou colocar aqui a capa para vocês verem. E me parece, Samuel, que ele disponibilizou o livro no site dele. Todos eles. Né? Então, o site... esse aqui é a primeira edição, de 1994. Tem mais duas com as capas. Ele morava lá em Salvador, mora, na verdade. Ele mora lá. Ele mora ainda, Saulo. Ele era juiz na área do trabalho, hoje ele é desembargador. O cara tá importante, né? Desembargador. Eu conheci o Luiz Roberto lá em 1993, cara. Tem 30 anos que eu conheço ele, é um cara também muito bom. Dei uma olhadinha no site deles, né? Eu acho que é sanacan.com.br, se eu não me engano, né? Acredito que é isso. Ou o nome dele, luisrobertomatos.com.br. Todos vai para o mesmo endereço. Eu sei porque ele também vem aqui no canal de 3 em 3 meses, trazendo um pouquinho também do conteúdo que ele traz, assim, com muita clareza, junto com os amigos também que ele mesmo sugeriu. Excelente, você acabou de assistir a mais um corte da TV Consciência Próspera. Espero que tenha gostado. Caso tenha interesse em assistir o episódio completo, clique no link na descrição deste vídeo. E se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, espiritualidade e autoconhecimento, se inscreva aqui no canal. Gratidão e que as melhores energias cheguem até você.